Eu tenho um PowerPoint que nós decidimos aqui na organização que seria mais apropriado de ser exibido na parte da tarde, que terá uma discussão, digamos, mais detalhada. O tema, então, que está colocado agora de manhã e que me cabe é o papel da universidade, o papel dos docentes e pesquisadores. Aqui no Brasil, a energia nuclear teve uma introdução no sistema energético brasileiro no período do governo militar, quando foi decidido primeiro a construção de Angra 1, depois a construção de Angra 2, que seria o primeiro de uma série de muitos, fruto de um acordo do Brasil com a Alemanha. Isso teve um impacto interessante, principalmente no caso de Angra 2, houve uma posição crítica muito severa, em primeiro lugar, da Sociedade Brasileira de Física, que se manifestou por diversos modos. E se olharmos os anais da sociedade, veremos que muito tempo se dedicou a esse debate. Foram presidentes da Sociedade Brasileira de Física naquele período o professor José Goldenberg e o professor Mário Schemberg. A discussão continuou ainda nos que o sucederam, especificamente o professor Moisés Nussensweig e o professor Fernando Souza Barros. E esse debate teve uma enorme repercussão. Quer dizer, houve uma crítica sobre vários aspectos daquele grande projeto nuclear. Na realidade, o primeiro reator nuclear foi fruto de uma compra da Westinghouse, norte-americana, de um reator de potência média da ordem de 375 mil megawatts e que utilizaria o urânio enriquecido. O urânio enriquecido, naquele tempo, era controlado basicamente pelos Estados Unidos, por um consórcio europeu, dois consórcios europeus, a bem da verdade, um chamado Eurodif e outro chamado Urenco, de países, e pela ex-União Soviética. Havia, naturalmente, atividades na China não muito bem divulgadas, mas o enriquecimento do urânio era concentrado nesses países. Então, na medida que o Brasil adquirisse esse reator de Angra 1, ficaria dependente do fornecimento do urânio enriquecido, que foi garantido pelos Estados Unidos. E o Brasil, então, teria acesso ao urânio enriquecido para ser usado no reator. A outra alternativa que existia na época
e foi discutida dentro desse debate da Sociedade Brasileira de Física era o urânio natural, o reator de urânio natural, que foi a linha adotada pela Argentina. E, nesse caso, não dependia desta tecnologia do enriquecimento, o fornecimento do urânio para o reator. Mas, assim, na América do Sul, houve duas linhas, uma seguida pela Argentina, do urânio natural, uma seguida pelo Brasil, do urânio enriquecido, que colocava o Brasil numa forte dependência dos Estados Unidos, que era o fornecedor da tecnologia. Quando houve os choques do petróleo, eles ocorreram em 1973, agravados em 1979. O primeiro choque e o segundo choque. Nesse período, houve uma projeção de crescimento da energia nuclear muito grande. Houve a ideia da energia nuclear se expandir muito, porque países europeus, países asiáticos, usavam os combustíveis fósseis em grande quantidade para geração elétrica, incluindo o petróleo e o gás natural, e havia, então, o embargo da OPEP e o preço explodiu, o preço do petróleo em 73 era da ordem de $1 a $2 o barril. Em 79 era $40 o barril. Então, foi esse o choque do petróleo. E os Estados Unidos decidiram, então, suspender a garantia de fornecimento do urânio enriquecido para o Brasil. Eles fizeram uma classificação dos países, deram prioridade ao próprio uso, ao uso norte-americano do urânio enriquecido, e, em segundo lugar, ao uso na Europa, que, por sua vez, também produzia urânio enriquecido, mas poderia depender, numa grande expansão da energia nuclear, da compra dos Estados Unidos. E o Brasil ficou numa posição de pouca prioridade, de baixa prioridade. Essa foi uma das razões colocadas já no governo Geisel para o grande acordo com a Alemanha. Um acordo ambicioso, que foi uma obra diplomática, porque teve uma oposição forte dos Estados Unidos. Mas foi uma obra diplomática bem feita, no sentido de conseguir-se chegar ao acordo, apesar da objeção norte-americana. O problema era a autonomia na tecnologia nuclear. Essa autonomia era vista como uma possibilidade do uso militar da energia nuclear para bombas nucleares. E a isso os Estados Unidos se opunham com muita severidade. Mas, apesar disso, o acordo foi feito e ele incluía, numa primeira fase, a construção de 8 reatores nucleares. Numa segunda fase, uma construção de 49 reatores nucleares. E, além disso, o ciclo completo do combustível nuclear, que incluía o enriquecimento do urânio, porque a tecnologia dos reatores era de urânio enriquecido, e, em segundo lugar, o reprocessamento do combustível usado, para dele retirar urânio e plutônio, o urânio residual e o plutônio que é produzido no funcionamento do reator. E era o ponto mais sensível, por causa da aplicação do plutônio
possível aplicação para a bomba nuclear. Essa parte, inclusive, não foi nunca desenvolvida. Mas o acordo com a Alemanha foi um grande fracasso. Não foram feitos 8 reatores. Foi feito um reator, que é o Angra 2. Um reator grande, de 1.300 megawatts. Era o maior reator do mundo, era padrão alemão. E o segundo reator desse acordo está agora em construção, que é o reator de Angra 3. Com problemas Nós tivemos problemas com Angra 2, estamos tendo problemas com Angra 3 na parte administrativa. E saiu extremamente caro para o Brasil esse acordo com a Alemanha. Um número redondo, aproximado, da ordem de 10 bilhões de dólares. O resultado concreto, até o momento, foi o reator de Angra 2. Os reatores brasileiros, tanto de Angra 1 quanto de Angra 2, tiveram problemas. Problemas de toda ordem. Mais Angra 2 do que Angra 1. Angra 1 teve problema com o gerador de vapor. O gerador de vapor é uma peça maior do que o vaso do reator. O reator tem 2 geradores de vapor, no caso da tecnologia de Angra 1. E fica dentro de um prédio grande de segurança máxima, que é onde fica o chamado Sistema Nuclear de Geração de Vapor, e que é a parte mais protegida, porque ali está o combustível nuclear, que é o urânio enriquecido a 3%, e ali se produzem os materiais radioativos fruto do processo de fissão nuclear e de desintegração radioativa dos produtos de fissão. Isto é o chamado lixo nuclear de alta atividade, ou resíduos. Os colegas engenheiros nucleares chamam de resíduos. Os ecologistas críticos da energia nuclear chamam de lixo. Mas é a mesma coisa. Há um outro resíduo nuclear que é de baixa e média atividade, que é o material que vai sendo retirado do reator ao longo do seu funcionamento. Água contaminada, por exemplo, materiais, uma ferramenta usada para uma reparação fica contaminada. O contato com o material radioativo pode contaminar o que tem contato com ele. Então, há materiais de toda ordem, de radioatividade menor, que são colocados em tambores. Esses tambores estão armazenados no terreno do reator nuclear. Não há, no Brasil, destinação definitiva para nenhum dos resíduos nucleares. O de alta atividade, no mundo inteiro, tem problemas de destinação. Não há uma solução técnica padronizada e aceita, consensuada. E o de baixa e média atividade tem solução do tipo da que foi usada próximo à cidade de Goiânia, no depósito de Abadia, aonde o Césio 137, que foi disseminado na cidade de Goiânia, causando várias mortes e doenças por causa de um equipamento de tratamento médico abandonado por médicos irresponsáveis num prédio de um hospital desativado e que foi acessado por catadores de ferro velho.
e que dramaticamente pensaram que tinham na mão uma preciosidade, porque quebrando o equipamento, eles viram um pó brilhante, um pó com um brilho esverdeado, e acharam que aquilo era um presente e deram para os mais prezados amigos e familiares. Alguns morreram. E depois isso se disseminou pela cidade, por essas pessoas, e foi necessário uma verdadeira operação de guerra para descontaminar Goiânia, e foi construído esse depósito de abadia. Esse tipo de depósito é o depósito de média e baixa atividade. Seria possível o Brasil fazê-lo. O problema é que ninguém quer esse depósito perto da sua casa. No caso de Goiânia, o fato se criou pela disseminação do material radioativo com aquele acidente. Mas no Brasil, mesmo esse material de baixa e média atividade está armazenado no terreno dos reatores nucleares em Angra dos Reis, o que é um problema, porque é uma área de propensão a desabamentos. Um laboratório inteiro do reator nuclear, de material radioativo, de processamento, verificação, teste, já foi parar embaixo do oceano, num grande desabamento de encosta. Mas os depósitos de baixa e média atividade estão lá naquele entorno da usina. O de alta atividade está num poço de água, numa piscina, junto ao reator, num prédio também de segurança máxima e que tem uma capacidade para muitos anos. Bem, voltando ao fio da meada, o Brasil fez o acordo com a Alemanha. O acordo foi muito criticado pelos Estados Unidos, foi muito criticado pela Sociedade Brasileira de Física, que depois influiu na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e houve debates históricos na época do acordo, com uma oposição muito forte, que não existe mais. Hoje, no Brasil, a oposição forte é contra as hidrelétricas. O Brasil não gosta, quer dizer, existe um movimento contra a hidrelétrica. Se você fizer qualquer hidrelétrica, seja qual for, essas últimas hidrelétricas brasileiras não têm reservatórios grandes, elas têm reservatórios mínimos, porque são usinas a fio d'água. Eliminou-se o reservatório exatamente para diminuir o impacto delas, tanto Belo Monte quanto Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, são usinas sem reservatório. O reservatório fica praticamente na área que o próprio rio inunda sazonalmente, como é praxe na região norte. Mas tem uma forte oposição. O nuclear não tem uma forte oposição mais. O Angra 3 está sendo construído, teve problemas de ordem administrativa, como eu falei, inclusive com uma acusação grave de falta de probidade, e que está aí em discussão. Mas não houve grande oposição ambiental, ao contrário do que tinha acontecido com Angra 2. Angra 1 foi o primeiro dos reatores. Também não teve grande oposição ambiental, apesar de ter tido grandes problemas, inclusive esse que eu citei no início, de ter sido obrigado a trocar os geradores de vapor. Isso foi feito quando eu estava na Eletrobras, no início do governo Lula, no primeiro ano e meio. Nós
resolvemos trocar aquele gerador de vapor que dava problemas de vazamento por um erro tecnológico da Westinghouse na construção do reator. Angra 2 teve muito mais problemas. Teve problemas de fundações. Houve um erro de cálculo que não dava segurança do reator a resistir a terremotos muito fortes. Isso foi obrigado a ser refeito com grande prejuízo, grande custo. Foi o maior problema de Angra 2 e que atrasou muito a obra. Mas uma vez feitos, uma vez construídos, esses dois reatores, Angra 1 e 2, têm tido uma boa performance, um fator de capacidade da ordem até 80%. Eu queria que controlasse meu tempo, Hollenberg, porque eu estou meio descontrolado. Você me dá um alerta. Faz final. Hein? Então, esses dois reatores têm tido uma boa performance. Um fato que mudou um pouco a visão da energia nuclear tinha sido, nas últimas décadas, o problema do aquecimento global, que é provocado pela emissão de gases para a atmosfera, principalmente do dióxido de carbono, que é produzido na queima do petróleo, do gás natural, do carvão, todos eles combustíveis usados na geração elétrica em grande quantidade no hemisfério norte. A maior parte da geração elétrica mundial é a carvão. E o nuclear não emite, porque não há combustão, essa combustão química. A fissão nuclear não produz nenhum dióxido de carbono, produz os materiais radioativos. O problema nuclear é a radioatividade, que se reveste de dois aspectos. Um deles é o depósito, o lixo, o resíduo, que fica radioativo por dezenas de milhares de anos. Então, é um problema sério à sua guarda. E o outro é o acidente nuclear. É o que aconteceu em Fukushima. E aí, esse lado da nuclear como forma de evitar o efeito estufa ficou bastante abalado. Houve 3 acidentes nucleares de grandes proporções e gravidade. O primeiro deles foi o de Three Mile Island, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O segundo foi o de Chernobyl, na Ucrânia, bem mais grave, que o material radioativo foi ao meio ambiente. No caso de Three Mile Island, ele foi retido dentro do reator. E o último foi de Fukushima, de maiores proporções. Todos esses acidentes se revestiram de falhas que poderiam ser evitadas. Não foi o aspecto tecnológico mais complexo que falhou, foi o mais trivial. No caso de Three Mile Island, o primeiro dele, dos Estados Unidos, houve uma manutenção que deixou isolado 3 circuitos alternativos. Havia 3 caminhos para o refrigerante, para a água, que esfria o reator. Mas na manutenção fecharam as alternativas e acabou criando uma falta de retirada de calor, um acidente
chamado Loss of Coolant Accident. Quer dizer, o reator deixou de ser refrigerado, o que aumentou a temperatura a um valor enorme e criou problemas seríssimos dentro do... Esse foi do Three Mile Island. Então, vocês veem que foi um equívoco da manutenção. No caso de Fukushima, o reator era seguro sob todos os aspectos, mas o reator precisa de uma geração de emergência, porque quando há um acidente, o reator tem que ser imediatamente desligado. Logo, fica sem energia elétrica. E a energia elétrica de fora pode ser impossível por razões como aconteceu em Fukushima. Então, existe um gerador de emergência, um gerador diesel, que tem que entrar imediatamente em funcionamento. Em Fukushima, os geradores diesel e o tanque de diesel estavam fora do prédio de segurança do reator. Então, o maremoto não afetou o prédio do reator. Não haveria nada por causa disso, mas afetou o gerador de emergência. Então, o reator ficou sem eletricidade, porque o gerador não entrou e ficou sem modo de operação, e aí o acidente ocorreu. Bem, essa é uma discussão atual. O nuclear, com seus problemas, as outras fontes que podem fazer também energia elétrica e que devem ser comparadas. Eu paro por aqui, porque esse assunto, se for puxando, vai muito longe. Eu acho que o que eu queria dar é um pouco do debate. Esse debate foi muito intenso no Brasil, graças principalmente aos físicos, que tomaram uma posição crítica. Eu participei intensamente, eu fui secretário da Sociedade Brasileira de Física por 2 períodos, quando esse assunto estava em discussão. O último ponto que eu coloco, e que é também muito grave, foi que houve no Brasil o projeto de uma bomba nuclear, que seria testada na base aérea do Cachimbo, e que me coube denunciar, porque me chegou essa informação e nós levamos à mídia, à discussão pública, e criamos uma comissão da sociedade brasileira, da qual eu fiz parte, e que fez um relatório demonstrando que aquela perfuração, na realidade, era um poço profundo de cerca de 1 a 2 metros de largura, 300 metros de profundidade, só tinha razão de ser para um teste nuclear. O governo alegava que era para depósito de material radioativo, mas não se prestava a isso. Realmente havia um projeto de um teste nuclear, que foi suspenso pelo então presidente Collor. Foi um fato positivo do governo Collor, cheio de problemas, e foi depois reconhecido, embora nunca totalmente esclarecido, qual seria a origem do urânio ou do plutônio, porque o Brasil, na época, embora já tivesse feito o enriquecimento do urânio num projeto desenvolvido pela Marinha com o objetivo de propulsão nuclear, esse projeto existe até hoje, propulsão nuclear de submarinos, não tinha condição de ter acumulado material para uma explosão. Então, há uma pergunta não respondida. De onde viria o material físsil para esse teste? Isso fica até hoje um motivo de especulações. Bom, então está terminado. Obrigado. Passamos a palavra agora para o professor Chico Whittaker,
que é um dos promotores, das pessoas chaves para a realização desse seminário. Muito bem, bom dia para todas e para todos. Eu vou ter que falar mais ou menos rapidamente, resumidamente, que o nosso tempo está literalmente estourado, não é? Eu vou tentar, então, colocar as ideias fundamentais que eu pretendia lhes trazer nesta abertura. O tema era qual é o papel da sociedade civil frente a essa questão nuclear. Eu diria que, de forma geral, o professor Pinguera já chamou a atenção de quanto à questão nuclear, a nossa sociedade, praticamente, ela é uma espectadora do que se passa. Espectadora do que se passa no mundo da política, decisões, espectadora do que se passa no mundo dos negócios, interesses que tem por aí, e espectadora do que se passa no mundo da ciência, que analisa alternativas, etc. E a sociedade, estou chamando a sociedade em geral, não a sociedade organizada, que se mobiliza para diferentes coisas, a sociedade em geral, em relação ao nuclear, ela é dito que não se preocupe, não há o que se preocupar, estamos cuidando da sua necessidade de sociedade de ter energia elétrica em casa, de poder acender a luz. Estamos cuidando da sua segurança. Fala-se de riscos, etc., mas não se preocupem. Nós estamos cuidando da segurança. Tudo está sendo visto. Inclusive, até se diz, olha, até a bomba talvez seja necessária para o Brasil para ter uma posição na geopolítica mais forte, né? E até os submarinos atômicos. Mas não se preocupe, tudo isso é necessário para defender o Brasil. Quanto à bomba, de repente a gente pergunta, a sociedade pergunta, mas escuta aqui, esse negócio de bomba não é extremamente perigoso? Não se fala num tal de apocalipse nuclear? Se houver um enfrentamento com bombas atômicas entre os países? Não se preocupe. Há quem estude tudo isso, há quem entenda disso tudo, há quem invente formas mais eficazes, mais seguras, mais sofisticadas de esquentar água para poder mover uma turbina que, por sua vez, vai produzir eletricidade. Extremamente sofisticadas de fazer o que uma chaleira caseira faz. Aliás, estou com a mão queimada porque uma dessas me queimou dessa forma. Então, na linha da segurança disso, o professor Pinguera estava falando do problema do reator que pode, digamos, perder as fontes de eletricidade, portanto não pode refrigerar mais o reator. Há cuidados, a famosa redundância, né? Ou seja, há cuidados de ter dispositivos e máquinas de diesel para poder refrigerar a água, e se chega até ao detalhe de que se há duas máquinas diesel, duas bombas diesel para refrigerar a água, é preciso que cada uma seja de uma marca diferente. Esse é um cuidado absoluto, porque sendo marcas diferentes, se houver um problema com uma, a outra funciona. Se forem mesmo as marcas, as duas podem ter a mesma pane e as duas pararem. Então é tudo o que se diz para a gente, sociedade, não se preocupe. Tudo isso está sendo visto, sendo pensado, está sendo... né? Então, a sociedade não consegue nem mesmo sentir experimentalmente o que são os bilhões gastos manipulados na construção dos usinas nucleares. Quando a gente fala em bilhões, cada um de nós, da sociedade em geral, com seu salário, com seus salários com alguns zerinhos, quando tem, né? Nem imagina o que sejam essas grandes fortunas, essas grandes quantias. Está completamente fora da cogitação dos seres humanos normais, comuns. São coisas que não são coisas do nosso mundo de sociedade
simples, são coisas do mundo da política, do mundo dos negócios, do mundo da ciência. Mas, de repente, sempre isso acontece de repente, inesperado, né? Coisas que, inclusive, pareciam impossíveis, como aconteceu o primeiro grande desastre nuclear, acidente em 3 Mile Island. Até aquele momento se achava que era impossível, não tem problema, está tudo seguro, tudo garantido, não vai acontecer nunca. De repente, aconteceu, por razões as mais diversas. Pode ser erro de projeto, pode ser uma falha humana, pode ser uma manipulação indevida de uma máquina que é complexa, é tudo muito sofisticado, muito complexo, ou pode ser uma interferência externa. No Japão foi um terremoto, um tsunami. Na França, inundações. Aqui podem ser deslizamentos em Angra. Então, uma interferência dessas, de repente ocorre um acidente. E um acidente que significa as usinas explodirem. Não é uma bomba atômica, é uma explosão de uma usina, mas que tem por efeito espalhar partículas radioativas em todo o ambiente. Nem todas explodem. A 3 Mile Island não explodiu. Chernobyl explodiu. Fukushima explodiu. Outras chegaram pertinho da explosão e não chegaram. Foram controladas suficientemente a tempo de não explodirem. Mas isso acontece. E quando acontece isso? 0,0001 de probabilidade de acontecer. Mas existe o 0,01. Esse umzinho é terrível. E esse significa que milhares de pessoas têm que ser evacuadas. Saírem de suas casas o mais depressa possível com a roupa, nem a roupa do corpo. O ideal seria que não saísse com a roupa do corpo, porque a roupa do corpo está contaminada também. E tem que ser protegidas de nuvens radioativas, porque daquela explosão se formam nuvens. No caso aqui, o professor Pinguera estava falando, não sei se o professor Pinguera, São Paulo, Rio, aqui em Angra, né? Se o vento nos for favorável, ele segura, como aconteceu na França, foi naturalmente desmentido. Inclusive, a doutora Monique Senet foi uma das personagens que na França desmascarou essa história de que a nuvem que se formou em Chernobyl veio vindo, quando chegou na beira da França, ela parou na fronteira. Ela não tinha passaporte, né? Não deixaram ela passar. E ela já tinha passado, já estava lá pondo seu Césiozinho em 1000 lugares, né? Então, tem que proteger as pessoas disso aí. E não podem voltar mais para suas casas, as pessoas que foram desalojadas. O terreno ficou contaminado. Tudo, territórios, grandes territórios contaminados. O nosso caro amigo que vem da Bielorrússia vai poder dar uns dados sobre isso, seguramente. O que significa isso? As pessoas perdem seus empregos, perdem a sua história. Começam a ter doenças graves, como câncer. As crianças começam a ter câncer na tireoide. E ficam desesperadas. Em Fukushima, eu tive pessoalmente a oportunidade de estar por lá, etc. E fiquei sabendo um caso de um vilarejozinho deslocado, foi todo evacuado. O tsunami tinha matado do vilarejo 19 pessoas. Eles tinham conseguido fugir para alguma montanha, alguma coisa. Fugiram. 19 pessoas do tsunami. O deslocamento das casas deles para um alojamento provisório, quando eu estive lá 3 anos depois, já tinha matado 100 por suicídio. Desespero total. Essa é a realidade do de repente. E aí começam a circular na sociedade lembranças assustadoras. Por exemplo, já se falou aqui várias vezes do negócio de Goiânia. A gente começa a lembrar o que aconteceu em Goiânia. Um aparelho irresponsavelmente abandonado, aberto, ferro velho e tal. Depois começa aquele pozinho brilhante. O ator dessas
situação, o dono do ferro velho que abriu, ele, uma das entrevistas que deu, ele falou: eu vi o brilho da morte. Mas ele não viu com o brilho da morte no início. No início ele viu com um brilho bonito. Inclusive ele chegou a dar para uma sobrinha, me parece, filha, não sei, para ela brincar com aquilo, pôr embaixo da cama dela, aquilo que iluminava o quarto a noite inteira. Isso durou uma semana. A professora Jeremico, acho que vai nos contar em detalhe essa coisa toda, como é que foi, que ela esteve lá em várias ocasiões. Então, nós começamos a ter lembranças que são assustadoras. E em Goiânia foram 19 gramas. Ora, esses subprodutos da usina nuclear, que fissão do urânio e que transformam em outros produtos, estão acumulados por aí afora em toneladas. Estão. Porque elas continuam produzindo. Nós estamos falando aqui, as usinas estão trabalhando lá na Angra, elas estão produzindo isso tudo, continuam produzindo e acumulando. Guardam a de média radioatividade, baixa radioatividade nos seus anéis, a alta radioatividade nas piscinas, acumulando toneladas. E entre essas toneladas, o famoso plutônio bom para bomba. E que ele em si, um micrograma de não sei o que, de plutônio, se por acaso a pessoa respira ou ingere, pode contar que a vida está terminada. É rápido. Vai direto para o pulmão, não sei para onde vai. Eles têm, inclusive, caminhos para fazer no corpo da gente. Agora, depois a gente começa a ficar sabendo, a sociedade começa a ficar sabendo de informações que não são somente assustadoras, são preocupantes. Então, por exemplo, usina em construção em Angra dos Reis. Bonito, se fala muito, propaganda, está aí, finalmente, Angra 3. Depois as duas maravilhosas, Angra 3. Só que, já se falou aqui, ela está com um projeto de 40 anos atrás. O projeto com que se constrói essa usina não levou em conta acidentes que aconteceram depois. E, obviamente, não foi atualizado. Não foi refeito, não foi revisto. Apesar de alertas que foram feitas. E a gente fica sabendo de outra coisa, que é uma coisa que no Brasil nos preocupa muito atualmente, muito, que é a famosa corrupção. A corrupção empurrou esses alertas para debaixo da gaveta. Foi a corrupção que empurrou. Né? E com isso, o que está acontecendo? O licenciamento de Angra foi dado apesar das alertas. Em 2010. Os alertas foram feitos em 2008. A corrupção começou em 2009. O licenciamento, 2010. Está aí. Por sorte, dizem que Deus é brasileiro, e eu estava achando em várias situações aí que Deus, além de brasileiro, ele também acho que é meio antinuclear convicto. Porque ele está fazendo umas coisas interessantes. Está parando Angra. Por outras razões. Aí a gente fala, sai no jornal, preso, etc. Não, mas ninguém fala nos jornais, nenhum jornal fala que tem um problema de segurança lá dentro. Que a coisa foi licenciada, eu diria, indevidamente. Porque não podiam licenciar a construção de uma usina em que o organismo licenciador tinha com ele alertas. Cuidado! Esse tipo de acidente, que o primeiro aconteceu em Three Mile Island, o segundo foi Chernobyl, é o chamado acidente severo na linguagem dos técnicos, que é acidente em que o calor é tanto que o coração do reator funde, ele derrete. E aí, então, o calor que se origina, vários procedimentos químicos lá dentro que acontecem, incontroláveis, leva à explosão, etc. Então, foi dada uma licença para se construir nessas condições essa nossa terceira linda usina. Sem falar nas informações assustadoras também relativas ao lixo, chamado lixo atômico ou rejeitos, né, nucleares, que, já falamos aqui várias vezes também, milhares de anos que vão ficar guardados. Um deles, o tal de plutônio, né,
Ele perde a metade da massa radioativa dele, leva 24 mil anos. Quer dizer, é algo terrível. Bem, mas sempre as vozes do mundo da política, do mundo dos negócios, do mundo da ciência acudiram nos dizer: não se preocupem, estamos cuidando de vocês. Aqui não vai acontecer nada. Faremos leis, faremos isso, portarias, faremos... Nem adianta, o Ministério Público faz uma ação civil pública, fica aí, o negócio anda e não anda. Não avança. E continua. A doutora Sandra contou de Belo Monte, né? Um monte de ações e continua construindo. A Angra está parando porque não estão pagando as empresas. Não porque tem problema de licenciamento. E a ação civil pública, uma delas movida lá em Angra, não foi nem aceita. Foi parada. Bem, continuamos a dizer, portanto, que não há riscos, que não há desperdício de dinheiro público. E, ademais, apontam para a gente coisas maravilhosas. Logo, nós chegaremos a técnicas mais seguras de esquentar água. Em vez de quebrar átomos, fissão, nós vamos passar para outra etapa, que é a fusão de átomos. Maravilhoso. Nós vamos fazer sóis na Terra, que a fusão é o que se passa no Sol. Mas a capacidade inventiva da ciência humana está descobrindo uma maneira de fazer aqui na Terra o fenômeno que acontece no Sol. E que, portanto, será muito mais eficiente do que o calorzinho da fissão. A fusão, sim. Então, apontam. E a gente diz: olha que maravilha. O mundo da técnica nos diz: não se preocupem, toquem o bonde, que a vida é assim, sim. Aí a sociedade tem que se perguntar: dá para confiar nisso tudo? Dá para acreditar nisso que nos dizem? Ou será que não seria melhor que a gente procurasse entender um pouco mais o que acontece? Que é tão tremendo, tão assustador, tão perigoso. Será que não dá para impedir que sejam cometidos os verdadeiros crimes coletivos contra a vida dos seres humanos? A sociedade fica numa situação complicada. Ela é, ao mesmo tempo, beneficiária dessas coisas todas, que acende a luz em casa, é bonito, funcionando, outra faz um tratamento médico, uso medicinal, e, ao mesmo tempo, ela é a vítima. A vítima de aventuras de feiticeiro. Vítima da impossibilidade dos seres humanos chegarem a ser deuses, que tudo sabem e tudo controlam. Como o ser humano vai chegar a ser Deus? A sociedade é vítima deles. Acho que não há outra alternativa à sociedade senão acordar. Acordar. E aí vem o problema. Quem? Todos. Estamos um mínimozinho de gente acordada para isso. Mínimozinho. E temos que agir para nos defender. Eu sou um dos milhões de membros da sociedade que não estão no mundo da política, não estão no mundo dos negócios, não estão no mundo da ciência. A única coisa que eu posso fazer é votos. Votos de que um seminário como este nos ajude a acordar e acordar mais gente. Nos ajude a construir uma consciência social sobre os limites e os riscos das usinas nucleares. Muito obrigado.